Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo ajeitado agora, né? Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez é uma honra estar aqui com o Instituto, agradeço ao Álvaro, nosso presidente, que me deu a oportunidade de falar hoje. E nós estamos numa série sobre os pecados capitais e sua contraposição, que é uma virtude, né? Vou ficar com esse braço parado porque ele está quebrado, tá, gente? Uma contraposição à virtude, né? E hoje nós vamos falar sobre a gula. A nossa reunião hoje vai ser bem breve, porque vai ser bem objetiva. Vai ser objetiva e, se Deus quiser, bem frutuosa, bem clara. E é o seguinte, a gula nada mais é, então, já entrando nela, na definição de gula, né? A gula é uma desordem na alimentação. O que acontece? Muitas pessoas acabam se alimentando de forma excessiva, causando prejuízo para o seu corpo. E obviamente, se ela está fazendo isso é porque ela já tem um problema na alma, né? E aí o que acontece? Para analisar essa questão, a gente tem que sempre então fazer uma análise maior, né, mais abrangente, que seria do nosso sentido da vida e como lidar com a vida, né? O que acontece? A alimentação ela é necessária para a nutrição do nosso corpo, para a permanência do nosso corpo, continuação da nossa vida terrena, né? E ela traz uma série de nutrientes que são benéficos para uma série de fatores da nossa vida física. Nós, como São Tomás de Aquino bem explica, somos corpo e alma em ato. Não é alma em ato que está num corpo, assim. Nós somos corpo e alma. Não existe o Lucas sem esse corpo aqui que está falando, né? A gente pode às vezes cair em certas heresias, até apostasias, né? Erros espiritualistas que sempre dizem respeito, tipo os cátaros, né? Que o corpo é mau e a alma é boa. Não é isso. O corpo não é mau, é necessário para a nossa subsistência, né? Mas o que acontece? Algumas pessoas, nós vemos que nós temos várias desordens. Perdão um minuto, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ser. Nós temos várias desordens, né? Na nossa vida. O que acontece? Nós não conseguimos criar as coisas, né? Nós não somos Deus que fazemos as coisas surgirem a partir do nada. O que acontece é que nós fabricamos e moldamos as coisas, né? As coisas já foram criadas, os bens já estão dados, criados por Deus. E os nossos problemas nada mais são do que desordens. Nós vemos que as coisas têm uma finalidade, a criação tem uma finalidade, que Aristóteles chamava do telos das coisas, né? Por exemplo, o Sol serve para iluminar nosso planeta, nos acalentar, cuidar do nosso clima. Nós vemos que a vida vegetal, por exemplo, ela tem uma finalidade que é manter sua nutrição. A vida animal, nós vemos que ela também tem a necessidade da sobrevivência, a necessidade da reprodução. E aí nós vamos nessa gradação do ser, nós chegamos no ser humano, que é um ser racional, né? Então o que acontece? Nós temos que ordenar tudo perante a nossa razão. Mas infelizmente muitas pessoas, elas não ordenam a alimentação, que é o que a gente vai entrar hoje, de acordo com a razão delas. Elas lidam com os apetites inferiores do ser humano. O que acontece? O ser humano tem uma série de apetites, né, de tendências, que são basicamente as nossas necessidades, né, nossas necessidades indo à frente para algo que vai satisfazê-las, algo que vai fazer bem. E aí nós temos, né, na nossa alma, ela de certa forma, ela é tripartite. Ela tem a nossa parte vegetal, a nossa parte animal e a nossa parte racional, né? Os vegetais só têm a parte vegetal na alma, né? Aquilo que anima eles. Eles só têm a mera nutrição deles, a permanência na vida e a nutrição. Agora os animais, existe uma gradação neles, os mais imperfeitos até os mais perfeitos, que têm mais sentidos internos e externos, né? O que acontece? Nesses animais, eles já têm locomoção, já têm a reprodução, eles têm uma série de fatores importantes. Mas eles não têm a razão, eles não conseguem compreender o que são as coisas, não conseguem entender para que foram feitas as coisas, e nós chegamos, e eles também têm essa necessidade da alimentação e tudo mais que nós temos.
E aí nós chegamos no ser humano, que tem algo superior, que é a razão, que é a nossa alma racional, que a gente consegue compreender as coisas para que elas foram feitas. Porém, esses apetites inferiores, que são o animal, o vegetal que nós temos, eles existem e são importantes que sejam nutridos. Mas muitas vezes esses sentimentos, até da alma racional, na psique, né? Diferente do espírito, né? Que a gente estava até conversando esses dias, também temos as nossas emoções. Nós temos sensações que são iguais aos animais, tipo prazer e essas coisas, mas nós também temos as nossas emoções psicológicas, né? Às vezes de alegria, de prazer e esse tipo de coisa, que entra na psique humana mesmo. Muitas vezes essas tendências, tanto animais quanto da psique, podem sobrepujar a razão. Elas ficam acima da razão se nós não tivermos cuidado e atuarmos forte sobre isso. E na alimentação é isso. Por uma série de motivos, a pessoa pode cair na gula. Pode ser por uma tristeza, pode ser por uma ansiedade. Muitas pessoas são gordas, né, acima do peso, por causa de outros problemas hormonais, etc, né? Mas muitas pessoas até que são magras caem na gula. E o que acontece? A gula, então, é essa desordem no nível da alimentação, que obviamente uma pessoa que está tão desordenada que ela vai cair na gula, ela vai cair em outras desordens também, né? Mas hoje a gente está falando especificamente da gula. O que acontece? A gula, como todos os outros erros do ser humano, são corrigidos quando nós regemos a nós mesmos pela razão, pelo intelecto, que é a nossa faculdade superior do ser humano. O intelecto é a compreensão das coisas, né? Inteligir as coisas. Então o que acontece? Nós devemos, então, sempre em tudo que nós fazemos, inteligir, entender para que serve, e nós temos aquele princípio do direito natural inserido em nós de buscar o bem e evitar o mal, né? Isso todo ser humano tem. Nós católicos temos, mas os satanistas também têm. Só que nós divergimos na definição de bem e de mal. Um ateu também, pessoas de outras religiões também. Nós divergimos no que é bem e no que é mal, mas é um princípio que está inserido na nossa natureza de tal forma que é universal, todos os seres humanos, independente de crença, etc. Só que muitas pessoas nem entram no raciocínio do que é o bem, do que é o mal, e não buscam fazer isso. Então elas não usam do intelecto propriamente para direcionar sua vontade, que a vontade é outra faculdade da alma humana, que está abaixo da alma humana, que ela deve ser guiada pelo intelecto. Mas a pessoa que está na gula, em outros vícios, a vontade dela está acima do intelecto. A pessoa não pensa, para que eu vou fazer isso? Por que eu devo fazer isso? E o que é o bem? Simplesmente a vontade veio esse movimento interior e ela vai lá e realiza aquilo. Quando a pessoa cai na gula, é porque ela não está sendo regida pela razão. Então, o ingrediente, né, o remédio, é você buscar inteligir a necessidade da alimentação e organizar a sua alimentação. O que acontece? A alimentação, como nós falamos mais cedo, nada mais é do que a nutrição do nosso corpo. Essa busca pelos alimentos que vão nos dar energia e outras benesses físicas, né? Então o que acontece? Nós devemos organizar nossa alimentação de forma que ela sirva para isso. Não de acordo com os nossos apetites inferiores, por exemplo, prazer e essas coisas. O que acontece? O prazer é outra coisa importantíssima da gente falar na gula, e muitos outros vícios, mas na gula especialmente. O prazer não é negativo. Deus quem criou o prazer. O prazer na alimentação é uma coisa boa, uma coisa que o próprio Senhor inseriu para o nosso bem. Mas todos nós aqui, ninguém vai duvidar disso, sabemos que nós temos uma desordem interior bem grande, bem grande. Umas pessoas muito mais porque elas não trabalham em sentido contrário, outras menos porque elas trabalham, e outras praticamente nula porque elas trabalham sobre isso e pedem a graça para Deus para lutar contra isso. E aqui o que acontece? Nós temos esses movimentos interiores criados por Deus que nos guiam para o bem, e o prazer é uma coisa boa que Deus inseriu ali na alimentação para o nosso bem, para o nosso mero bem. Porém, com o pecado original, nós somos desordenados. Nós temos essa concupiscência, né? Que é uma tendência ao mal. Nós vemos que nós já nascemos com isso. E na gula, a pessoa sente um prazer na comida, que o prazer, ele é o meio, ele não é o fim, né? Igual o dinheiro e outras coisas. As pessoas se apegam ao meio, só que isso não faz o menor sentido. Porque se é um meio, é para te levar a um fim, né? Só que a pessoa renega esse fim, então ela fica num vazio, literalmente no vazio.
é como se ela estiver caminhando sem querer chegar no objetivo. Então ela está andando em círculos e no fundo, né, para o ser humano, para a alma humana, ela está se destruindo. E aí o que acontece? Por que ela tem isso? Primeiro porque ela não teve esse aspecto, né, de se ordenar racionalmente, de alimentação para nutrição, então eu devo me alimentar do que for melhor. Mas essa pessoa que está na gula, ela não entende nem o fim último do homem, a finalidade do homem. Ela não entende a finalidade do homem. Ela é porque assim, a gente só vai conseguir ordenar a gula e a alimentação se a gente tem um fim último, um caminho, né? Porque se a pessoa for um nihilista, uma pessoa que a vida não tem sentido nem nada, óbvio que ela vai cair nos prazeres. Ela vai querer o máximo de prazer possível, né? Então é uma coisa bem maior no final das contas. Ela tem que se ordenar no sentido da sua vida, para depois ir ordenando as outras coisas. E aí eu fiz na verdade, a Silvana escreveu muito gentilmente para mim com uma letra muito bonita que eu infelizmente não tenho. Ela escreveu esse esqueminha aqui, ó. Quer ver? Primeiro eu vou mostrar para a câmera e depois pro pessoal daqui. Que é bem interessante. E adivinha quem é uma das fontes principais para isso? Padre Paulo Ricardo. Que novidade! É o Padre Paulo Ricardo. Aqui o que acontece? Ó, aqui ó, pessoal. Esse esqueminha aqui, ó. Primeiro, esquece um pouco a felicidade aqui em cima, por favor. Nós temos bem, nós temos dor, mal e prazer. Aí o que acontece? A pessoa que é, digamos assim, materialista, que ela não acredita na vida pós-morte, na transcendência, essa pessoa, obviamente, ela vai buscar o máximo de prazer possível aqui. Por quê? Essa pessoa vai achar que o prazer é um bem. Ela vai achar que o prazer é um bem e, obviamente, se não existe nada depois, ela tem que ser feliz agora, porque o ser humano é feito para felicidade, né? Todos nós sabemos disso, todos nós queremos ser felizes, né? Essa pessoa, ela vai enxergar o bem no prazer e vai buscar o máximo de prazer possível. Mas o que acontece? A realidade nos mostra que quando uma pessoa faz isso, ela está se destruindo, porque quando ela se alimenta dessa forma excessiva e só de coisas, digamos assim, que a gente fala porcaria, né? Essas porcarias a gente fala numa linguagem mais assim, popular, né? A gente já entende que é aquelas bolachas, aquelas bananas fritas, aquelas coisas assim, né? Porque aquilo gera muito mais prazer. Mas no fundo, quando a pessoa fica só nisso, ela gera terríveis danos a si mesma. E a gente enxerga então que o prazer não é a realização do homem, porque o prazer ali está destruindo a pessoa. Então essa é interessante. Eu sempre, com uma tendência um pouco racionalista, né, falo aí, por exemplo, metafísica e transcendência, dá uma vontade de falar, cara, um tempão falando sobre provas racionais da transcendência, da metafísica, etc. Mas não vai dar para entrar nisso, então essa já é uma das provas, né? A gente vê que a pessoa tem essa vida materialista e ela, naturalmente, com as tendências busca de felicidade, vive essa vida total materialista, ela está se destruindo. Então a gente vê que a vida não é assim, que isso está errado, de uma forma ou de outra está errado. E aí o que acontece? Acontece que nós temos que desassociar essa ideia errada, que infelizmente está bem associada à nossa mente, de que tudo que gera prazer é bom, de tudo que gera dor é mal. Muitas vezes o bem vai doer. Muitas vezes o bem vai doer. A gente fazer uma coisa boa vai doer. E as coisas más muitas vezes geram prazer, que são desordens, né? A gente tem que lembrar que são desordens. Então a gente tem que buscar a ordem. E a gente busca a ordem entendendo racionalmente as coisas. E aí a gente vai chegar na ordem. Da desordem para a ordem. E aí o que acontece? Um dos remédios e necessidades para nós combatermos a gula é entendermos que o nosso corpo é passageiro, que ele é finito. Sendo assim, a felicidade não está no corpo, porque o corpo vai passar uma hora. A felicidade não está no corpo. Então, é necessário a pessoa compreender isso e se organizar internamente para buscar o bem, porque o bem gera felicidade, porque a felicidade é da alma. A felicidade, obviamente, é da alma. A alma que nos rege, a nossa potência superior, que nos guia, não é mesmo? E o bem é aquilo que fica, porque nosso corpo vai acabar e nossa alma vai se perpetuar. Então nós temos que trabalhar na alma. E muitas vezes a gente trabalha a alma, a gente tem que renegar o corpo
porque essa tendência negativa do corpo, ela tem que ser bloqueada de alguma maneira para que o corpo não fique acima da alma, né? Naquilo que a gente falou do intelecto, né? Vontade, etc., também entra corpo e alma. Nós devemos reger o nosso corpo com a nossa alma. Mas muitas pessoas, a pessoa que caiu na gula, por exemplo, ela está sendo regida pelo corpo, por esses movimentos inferiores. E a nossa alma, por sua vez, tem que ser regida pelo Espírito Santo. Por isso que a necessidade da oração. Só racionalmente a gente não consegue se salvar, nem vencer tantas tendências ruins que nós temos dentro de si, né? Sendo assim, nós vemos então que a felicidade está na alma, que isso é prejudicial para o corpo. Então o que acontece? A nossa felicidade está além daqui. E a gula então não faz o menor sentido, porque a alimentação tem que ser para o bem do nosso corpo, porque o corpo também é uma coisa boa, para que a gente possa caminhar espiritualmente. Então ela tem que ser um acessório para a caminhada espiritual. As pessoas que estão nesse excesso fazem o contrário, né? Estão servindo o seu corpo, mas nós temos que, com bastante força, muitas vezes com jejuns, muitas vezes com abstinência de carne, que é um bom auxílio, abstinência de certos alimentos. E às vezes nem um jejum muito radical, né? A igreja ensina o jejum de pular uma refeição, nas outras refeições comer menos. Isso é muito benéfico, porque a gente faz com que o nosso corpo se sobreponha, com que a nossa alma se sobreponha e possa guiar melhor. E aí entra a virtude da temperança, né? Nós temos, importante ressaltar, e recomendo que todos que não conhecerem isso pesquisem, essencial são as 4 virtudes humanas. São chamadas de virtudes humanas porque é realmente o ser humano que precisa de trabalhar nelas, o ser humano que conquista elas, né? Óbvio que também pela graça de Deus, que Deus nos deu essa graça de conseguir isso, mas é uma coisa mais própria exclusivamente do ser humano. As virtudes teologais, que são fé, esperança e caridade, nós não conquistamos por nós mesmos, nós precisamos de pedir a Deus para Deus nos dar essa graça. Nós temos então a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. E aqui, deixando as outras de lado, nós entramos na temperança. A temperança que está bem ligada com a prudência, né? A temperança é o equilíbrio nos bens criados, nos bens materiais, né? E a prudência é essa virtude da razão que nos guia para essas coisas, como eu disse, não, isso aqui vai ser um bem para minha salvação, vai me ajudar a crescer espiritualmente, ou vai ser o contrário? E aí a gente entra com a temperança. Não, então eu preciso de temperar isso, eu preciso de equilibrar, né? Temperança é equilíbrio. Então muitas vezes a gente está se alimentando muito com coisas ruins, ou às vezes nem está com isso, mas vê uma tendência biológica assim, de estar te levando ao pecado. Então é necessário com que a gente use da temperança para pular a alimentação, para ter esse tipo de coisa. Então os remédios principais para a gula são, o Padre Paulo fala bem, a leitura das Sagradas Escrituras, e eu lembro do Eclesiastes, né, que diz: lembra-te do teu fim e nunca mais pecarás, e não pecarás, né, no momento. Porque quando nós lembrarmos que nós vamos morrer, nosso corpo vai cessar de existir, mas nossa alma vai permanecer, e do estado que ela está durante a morte é o que ela vai comparecer no tribunal de Deus. Nós temos que lembrar então de trabalhar muito mais a alma e de não pecarmos. E o que é o pecado? O pecado etimologicamente é a mesma coisa que errar o alvo. Por quê? Como eu disse, nosso alvo é sempre Deus. Deus é a nossa felicidade. Deus é literalmente uma fonte de bens inesgotáveis e Ele nos fez para Ele. Como diz Santo Agostinho, né? Nos criastes para vós, enquanto não repousar em vós, nunca descansaremos. Sempre vai continuar inquieto a bater. Sempre, sempre, sempre. Então nós não podemos pecar. Nosso alvo é Deus. E Deus gosta do corpo. Deus nos deu o alimento, nos deu o prazer. Mas por causa do pecado original, muitas vezes é necessário que nós evitemos o prazer. E às vezes até a alimentação em prol da nossa salvação, né? Como diz Santo Inácio de Loyola, Deus nos criou para amar, conhecer e servi-lo. Ou seja, caminharmos perante e para o sumo bem. Então muitas vezes vai ser bem necessário a gente pensar: nossa, para que eu vou me empanturrar agora? Muitas vezes a alimentação exagerada, ou seja, a gula, muitas vezes está ligada à castidade, a cair contra a castidade. Então muitas vezes quando nós necessitamos de lutar pela castidade, nós sabemos que vamos ter uma ocasião importante, a gente vai ter que lutar por isso,
ou a gente está tendo problemas com isso, é necessário refriar um pouco a alimentação. Uma coisa que os padres do deserto falavam, e é muito boa e necessária, é que muitas vezes também cessar a alimentação de carne de vaca é uma coisa muito benéfica, porque é engraçado, mas é verdade, o ser humano passou a comer carne mesmo só depois da Arca de Noé. Antes, até no paraíso terrestre, o ser humano se alimentava de vegetais. A carne, ela pesa no nosso corpo e ela nos leva a ficar mais propensos às coisas terrenas. Muitas vezes a abstinência de carne, quando você está com muitos problemas nesse sentido, é necessária. Então, pessoal, o resumo é o seguinte: muitas vezes a pessoa vai cair na gula porque ela está triste com algum problema. Então, como nós vimos, já que o fim último do homem não é material, não é físico, nessa hora o necessário é você se aprofundar em oração, se colocar em oração ferrenha, porque Deus é a nossa felicidade. Se você está com esse problema, não caia nessas coisas materiais que não vão te realizar. Com Deus, quando você for entrar profundamente em oração, você vai estar caminhando perante Deus. Deus vai te dar graça para vencer aqueles problemas. Deus vai te dar graça. Deus não é um malfeitor, por exemplo. A igreja de Deus também não é uma instituição opressora que vai falar: não, nesse dia você não vai comer carne, nas sextas-feiras você não vai comer carne. Aí, nossa, que opressão, que maldade. Mas não é. É justamente para te lembrar dessas coisas e te guiar para você caminhar perante o bem. Porque nós temos esse pecado original, essa tendência ao mal, que precisa de ser combatido constantemente se nós quisermos chegar na verdadeira felicidade. Felicidade essa que não está nos alimentos, não está na carne, em nada material, só em Deus. Então que nós sempre nos lembremos disso, caminhamos ferrenhamente perante Deus para nós alcançarmos a verdadeira felicidade. Então é isso. É isso, pessoal. Obrigado.